Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite chuvosa, né? Mais uma terça-feira. Aqui está chovendo e glória a Jesus por isso, né? Então, hoje, terça-feira, mês de março de 2024. Então, hoje nós vamos estudar o ministério de Jesus. O estudo de hoje é o tema, o ministério de Jesus. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus Pai, obrigado por mais um estudo da sua palavra. Que o Senhor venha falar ao teu povo, Senhor, a tua palavra, que eles estudem em profundidade. Eu sei que tudo que eu coloco aqui, muitos não creem, porque não são acostumados a ouvir a tua palavra revelada, somente interpretada e muitas vezes humanamente, nada espiritual. Mas eu estou trazendo aquilo que o Senhor está colocando na minha boca. Teu povo, que é espiritual, com certeza estão recebendo e crescendo no teu conhecimento, na tua verdade. Que todo o teu povo esteja ouvindo esta mensagem, que entenda e pratique a tua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Jesus veio a este mundo com um ministério definido. Então, Jesus tinha um ministério dele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um tem a sua parte na salvação do homem. Então Deus deu o Filho. O Filho veio a este mundo para dar a sua vida pelos homens, pela humanidade. O Espírito Santo veio para edificar, fortalecer, ensinar o povo de Deus, a igreja e os judeus no caminho, mas também o Espírito Santo veio convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, cada um tem o seu ministério. Hoje nós vamos falar do ministério de Jesus. Então, em Isaías 61, nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então vamos comentar este versículo 1. Então, o verso 60, capítulo 61, versículo 1. Então, no capítulo 61, nos fala do ministério de Jesus, o verdadeiro Messias dos judeus. Então, os versos do 1 ao 3, eu li o 1, o 2 nos diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então vamos comentar esses 3 versos. Então os versos do 1 ao 3 nos fala do ministério de Jesus no mundo, né? Neste mundo. Então Jesus foi ungido. Versículo 1, Jesus foi ungido
por Deus Pai, pelo Pai, e o Espírito de Deus estava sobre ele, para pregar boas novas aos mansos, ou melhor, aos quebrantados de coração, os humildes de coração, os arrependidos e dispostos a mudarem a sua maneira de viver. Então, o verso 1, Jesus, ele veio, ele foi ungido por Deus. Então, uma pessoa, para levar a mensagem de Cristo, de Deus, para o mundo, para outras pessoas, é preciso ser ungido. E Jesus, ele foi ungido como esta pessoa, este profeta, este Messias, este Salvador do mundo. Então, o ministério de Jesus era de salvação. Ele veio para salvar. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Deus ungiu ele para isto. Em João 3,16 ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, Jesus diz: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Então Jesus veio, foi ungido por Deus para salvar a humanidade. Então, aí em Isaías, capítulo 60, versículo 1, Jesus foi ungido por Deus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava sobre ele para pregar boas novas aos mansos, ou melhor, aos quebrantados de coração, os humildes de coração, os arrependidos e dispostos a mudarem a sua maneira de viver. Então foi para isso que Jesus veio, para essas pessoas que estão quebrantadas de coração, que estão arrependidas, que querem mudar, que querem vir para Deus, que querem fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro grupo de pessoas para quem Jesus foi enviado a pregar boas novas, ou melhor, boas novas, ou evangelho de reconciliação. O evangelho que reconcilia o homem perdido ao Pai eterno. Então, o homem, ao ouvir o evangelho das boas novas de salvação, então ele se arrepende e pede perdão a Deus, e Jesus perdoa esta pessoa, e esta pessoa volta a ser ligada com o Pai eterno. Então, o primeiro grupo que Jesus veio trazer essas boas novas, os mansos, os humildes de coração. Os mansos são os humildes de coração. Os quebrantados são aqueles que estão realmente querendo Deus na sua vida. Então, esse foi o primeiro grupo que Jesus veio. Por isso diz assim: o Espírito do Senhor Jeová, do Senhor Deus, né? Do Senhor Jeová, que tem Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aos mansos. Primeiro grupo, os mansos, os humildes de coração, os quebrantados. Segundo grupo que Jesus veio anunciar as boas novas, os contritos de coração, ou melhor, aqueles que acreditam, os que creem, os que acreditam em Jesus como Salvador, aqueles que
vêm a Jesus crendo que ele realmente é o Messias prometido por Deus, aqueles que arrependidos e procurarão o perdão dos seus pecados. Então, estes são os contritos, né? Então, Deus enviou Jesus para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. O terceiro grupo, Jesus veio proclamar liberdade aos cativos do diabo, né? Então, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Então, terceiro grupo, os cativos. Tem tantas pessoas aprisionadas pelo diabo, né? Pessoas que o diabo domina a vida delas, pessoas que vivem possessas, pessoas que não fazem nada, o diabo faz através delas. Então, os cativos, os escravos do diabo. E também, né? E também Jesus diz aqui, né? O Deus fala aqui através de Jeremias não, de Isaías, ele diz o seguinte: a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então Jesus veio também para libertar os prisioneiros de Satanás, aqueles que estavam presos. Então a Bíblia diz que todos nós pecamos, né? Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, todos nós estávamos presos, espiritualmente escravos nas mãos de Satanás. Então, Jesus veio libertar. Ele veio pregar a palavra de libertação, de salvação. Ele veio para libertar os cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, todos nós éramos presos, éramos cativos. E Jesus veio para nos libertar desta prisão espiritual em que toda a humanidade se achava. Então, Jesus veio pregar também o ano aceitável do Senhor. Então, aqui o versículo 2 diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, Jesus, ele veio também pregar o dia aceitável do Senhor. Então, quando Jesus veio, ele disse que veio o reino de Deus, né? Ele, né? O reino de Deus já tinha chegado ali em Jerusalém. Então, o reino de Deus é o próprio Deus governando a mente da pessoa, governando o corpo, a alma e o espírito da pessoa. Então, o reino de Deus é o próprio Deus governando a nossa vida. E o reino de Deus havia chegado porque o rei estava ali em Jerusalém, andando pelas ruas de Jerusalém, trazendo a mensagem das boas novas de salvação, para libertar os cativos, para libertar os prisioneiros de Satanás. Então Jesus veio pregar também o ano aceitável do Senhor, né? A salvação. Ou melhor, Jesus veio pregar um tempo de graça espiritual e libertação para todos os moradores da terra. Então Jesus trouxe uma mensagem de graça, de salvação, de libertação, se a pessoa quiser. Então ela tem esta oportunidade. Em João, vou repetir bem aqui, que eu já citei,
mas eu vou ler aqui no Evangelho de João, capítulo 4, aliás, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio a este mundo não para condenar o mundo, porque o mundo já era condenado. O mundo já era condenado ao inferno. Então Jesus veio para salvar a humanidade, para dar uma nova oportunidade da humanidade sair da escravidão do diabo. Jesus veio para libertar a humanidade das mãos do domínio da prisão do diabo. Porque Jesus não veio condenar aqueles que já eram condenados. Jesus veio dar uma nova chance, uma nova oportunidade para a humanidade ser salva, ser liberta, sair daquele cativeiro, sair das mãos do diabo e vir novamente a ser ligada com o Pai Eterno. Então Jesus veio pregar também o dia da vingança de Deus sobre esta terra, sobre os ímpios. Então Jesus não veio, o ministério de Jesus não era só de salvação, não era só das boas novas de salvação, não era só um dia de graça, de libertação, mas também ele veio para pregar. Ele veio pregar o que? A vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então Jesus veio anunciar também a vingança. Jesus veio anunciar o final dos tempos. Jesus veio revelar, Jesus veio anunciar, Jesus veio pregar o que vai acontecer nos últimos dias. Então Jesus veio ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Então, o versículo 2 que nos diz, né? A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, Jesus, ele veio fazer isto. Aqueles que estão tristes, estão cansados, Jesus está aqui para consolar. Se a pessoa quiser ele, se a pessoa for até ele, ele consola, ele recebe esta pessoa. Se esta pessoa se arrepender dos seus pecados e querer Jesus como Salvador da sua vida, esta pessoa é restaurada. Então, os tristes de Sião, é Jerusalém. Jesus veio consolar. Jesus veio também, né? Aqui diz, né? O dia da vingança do Senhor, do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Então, Jesus veio o quê? Jesus veio ordenar ao remanescente de Sião, de Jerusalém, que em vez de tristeza, de tristeza, né? Que eles dêem glória a ele, Jesus. Em vez de cinza, óleo de gozo, de alegria, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que Sião, Jerusalém, seja chamada árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então Jesus veio anunciar esta restauração de Judá. Jesus, ele vai restaurar Judá, o remanescente de Judá. Não vai ser todo Judá,
Não vai ser todo esse Israel de hoje. É só um remanescente que vai ser restaurado. Porque os outros não vão querer Jesus, não vão se arrepender. Por isso eles não irão ser salvos. Então, para que Jesus volte a ser glorificado entre o seu povo Judá, eles precisam fazer tudo aquilo que Jesus fala em Isaías 61:3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória. Então tem que dar glória a Jesus, tem que dar glória ao Messias verdadeiro, a Yeshua, tem que dar glória, o Salvador, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Messias. Então tem que, os tristes de Sião, que se lhes dê glória, em vez de cinza, em vez de lançar cinza sobre a sua cabeça. Cinza representa sofrimento, representa angústia, representa tristeza. Então, em vez de cinza, dá glória a Jesus. Óleo de gozo em vez de tristeza. Óleo sobre a cabeça representa alegria. Em vez de tristeza, óleo. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então, em vez de angústia, em vez de tristeza, então, espírito de angústia, então, vestes de louvor, louvores a Jesus, louvores a Deus, a fim de que se chamem árvores de justiça. Então, para que os judeus sejam novamente reconhecidos das nações como árvores de justiça, é preciso que eles se voltem para o verdadeiro Messias, se voltem para Jesus, porque quando Jesus veio, eles não receberam Jesus e ainda não recebem. Então, plantações do Senhor para que ele seja glorificado. Então, os judeus precisam reconhecerem o seu pecado, o seu erro, se arrependerem e voltarem-se para o seu verdadeiro Deus, que é o Messias que Deus prometeu para a salvação deles, que é Yeshua, Jesus Cristo, né? Então, somente depois do reconhecimento de Sião a Judá, que Jesus, só depois que Sião, né? Somente depois que Sião, que Jerusalém, que esse Israel de hoje reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias do Pai Eterno, que o Pai Eterno deu para eles, para a salvação deles, só quando eles reconhecerem isto, é que eles vão ser chamados novamente de árvores. Árvores, aqui está dizendo, né, no versículo 3. Então, eles serão chamados árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Só quando eles reconhecerem isso, é que eles virão dar um verdadeiro louvor e adoração ao Pai Eterno. Por enquanto, essa adoração que eles estão dando, Deus não está aceitando, porque eles rejeitam Jesus, o Deus homem, o Deus que veio para morrer por eles, para salvar eles e toda a humanidade, mas eles rejeitaram, né? Então, Isaías 61:4 nos diz o seguinte: e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então, só quando os judeus reconhecerem Jesus como seu verdadeiro Messias, como Yeshua,
é que eles vão edificar os lugares antigamente assolados, restaurarão os antigamente destruídos e renovarão as cidades assoladas. Por quê, meus irmãos? Porque tudo vai ser destruído neste mundo. E nós já estamos nos últimos dias nessa terra. E a terra, todas as nações, as cidades estão sendo destruídas. Nós estamos na profecia de Jesus, de Mateus 24, 7. Guerra de nação contra nação e reino contra reino. Então nós estamos em guerras das nações que apoiam os globalistas e as nações que apoiam os comunistas. Mas todos, tanto globalista como comunista, trabalham para o mesmo Senhor, que se chama Satanás. Logo, os dois estão fazendo aquilo que Satanás está mandando. Então, as nações estão lutando entre elas, cumprindo a profecia de Jesus em Mateus 24, 7. O mundo espiritual está em guerra. O reino de Deus contra o reino do diabo. E esta guerra espiritual estamos vendo ela materializada em globalistas, nações dos globalistas e as nações dos comunistas. E eles estão lutando entre si. Então, mas enquanto Israel não reconhecer Jesus, o Yeshua deles e de todo mundo, como seu Salvador, eles não vão reedificar nada, eles não vão edificar nada, eles não vão para frente. Então, eles têm que reconhecer. Onde eles vão reconhecer Jesus como sendo o seu Messias? Em Zacarias, capítulo 12, versículo do 10 ao 14. Então, diz assim, Zacarias 10, aliás, Zacarias 12, do 10 ao 14, nos diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, casa de Davi são os judeus, derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim. Então aqui Deus está dizendo que os judeus vão olhar para ele. Ele quem? Ele, Jesus. Ele, Deus, homem. Então, Deus é Espírito aqui está dizendo que eles irão olhar nos últimos dias. Eles irão olhar para ele, Deus é Espírito, mas também homem. Ele está falando aqui dele como homem, como Jesus, como Yeshua. Então, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei. Quem que vai derramar? Deus. Deus é Espírito. Derramarei o Espírito de graça, o Espírito Santo, de graça e de súplicas. Olharão para mim, olharão para Jesus, a quem transpassaram. Então, Deus é Espírito, o Deus que estava dentro de Jesus como homem, é o mesmo que está falando nesse texto. Só que aqui ele está falando dele como sendo o próprio Cristo. Então, ele está dizendo, olharão para mim, olharão para Jesus. A quem transpassaram, quem foi transpassado foi Jesus lá na cruz. E chorarão por ele, como quem chora pelo Filho único, unigênito, lá em João 3:16 e em outras partes da Bíblia. Chorarão amargamente e por ele, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, o primogênito do Pai, né? Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon, no vale de Megido. Então, no dia que Deus derramar sobre o remanescente de Judá
e eles entenderem que Jesus, que foi morto há quase 2000 anos atrás, por eles judeus e pelos romanos, era o Messias verdadeiro deles. E eles passaram esse tempo todo odiando eles. Então eles vão chorar amargamente. Eles vão chorar amargamente e vão aceitar Jesus. E é isso que Isaías está dizendo aqui. É isso que Isaías está dizendo aqui. E este é o ministério de Jesus, ministério de salvação. Mas os judeus foram ensinados errado, assim como a igreja foi e está sendo ensinada errada, dizendo que nós não iremos passar pela tribulação, nós não vamos passar pela essa guerra, pela essa fome, pela essa perseguição. Nós já estamos nela. E Jesus disse que nós iríamos passar. Mateus 24, 9. Nós iríamos ser mortos, ser presos, ser perseguidos, ser odiados de todas as nações. Então, a palavra de Deus está se cumprindo, mas tanto os judeus como os cristãos foram enganados durante este tempo todo. Por isso, tanto judeus como cristãos dormiram. Por isso tem a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. 5 são os judeus e 5 é a igreja. A igreja dormiu, os judeus ainda dormem. Jesus está sacudindo tanto os judeus como a igreja, que são os samaritanos, que são as 10 tribos de Israel. Aqui em Isaías 61:5 nos diz o seguinte: e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Então, aqui dos versos do 4 ao 5, está falando do governo de Jesus nesta terra. Neste tempo, os judeus já foram restaurados. O remanescente já foi restaurado. Então, o verso 5 nos fala que as pessoas das outras nações servirão como empregados de toda a nação de Israel. O verso 6 nos diz o seguinte: porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então, no verso 6 nos mostra o mesmo que o Apocalipse 26. No Apocalipse 26 diz que os judeus serão sacerdotes de Jesus, no governo de Jesus. Então, o governo de Jesus será o governo de prosperidade. Não é governo de escassez como é o governo do diabo. O governo de Cristo, quem segue a Jesus é próspero. Então aqui no Apocalipse 26 diz assim: bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui está falando dos judeus. Eles reinarão, eles serão sacerdotes no governo de Cristo. Então, no governo de Jesus, os judeus ficarão responsáveis de levarem o povo a adorarem a Jesus, o Yeshua, o Yeshua verdadeiro, o Messias, o verdadeiro Salvador do mundo. Ficarão responsáveis pelo ensino da palavra de Jesus nas nações, em Israel. Mas a igreja, que são pessoas que já foram glorificadas,
que receberam um corpo incorruptível, imortal, governará com Jesus as nações. Então você vai ver em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, você vai ver que a igreja, que é o reino de Israel, juntamente com os gentios, que receberam Jesus antes da grande tribulação, que foram arrebatados, que foram glorificados, estas pessoas vão receber, Vão receber o governo das nações sobre a sua responsabilidade. Porque o governo de sacerdote é dos judeus, mas o governo das nações é da igreja. Então aqui em Apocalipse 2, 26 diz o seguinte, Apocalipse 2, 26 nos diz assim: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então a gente está falando da igreja, está falando do remanescente da igreja, porque a igreja que nós vemos hoje, isso aí nem todos são igreja de Cristo. A maioria dessas pessoas não crê verdadeiramente em Jesus. Então, no governo milenar de Jesus, a igreja, que é a casa de Israel, juntamente com os gentios, que somos nós, que creram em Jesus como o seu Yeshua, como o seu Salvador e Senhor, os que permaneceram firmes até o fim na palavra e obras de Jesus, estes ficarão responsáveis pelo governo das nações juntamente com Jesus. Apocalipse 2, 26. Então, já a casa de Israel, ou esta Israel de hoje, na grande tribulação que será para eles, quando se cumprir a profecia de Zacarias 12, do 10 ao 14, que eu leio agora, aqueles que permanecerem pelas provas, aqueles que permanecerem firmes nas provas, pelas perseguições do anticristo, aqueles que se mantiverem firmes em Cristo até o fim, estes serão sacerdotes, receberão o ministério de sacerdote no governo de Jesus. Então eles serão sacerdotes do nosso Yeshua nesta terra governada por Jesus, o nosso Yeshua, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso Jesus. E a igreja, O reino de Judá sempre foi responsável de levar toda a nação de Israel à presença do Pai Eterno. No deserto, o Pai Eterno escolheu a tribo de Levi para servir a ele, Deus, primeiro no tabernáculo, depois no templo. Deus não revogou esta ordem do seu povo. O que o Pai Eterno fez quando veio aqui como homem foi transferir para a igreja a responsabilidade de levar a mensagem de salvação em Jesus para todo mundo, porque os judeus rejeitaram Jesus como seu Yeshua, como seu Messias, como seu Salvador. Então o Pai, entregou aquela responsabilidade que era deles, entregou para a igreja, para o reino de Israel, para a casa de Israel, para nós que somos a casa de Israel, a igreja de Jesus, Passou esta missão para a casa de Israel, juntamente com os gentios, pois os israelitas haviam se tornado gentios. A gente vê isso lá no capítulo
4 de João, Jesus falando com a samaritana. A casa de Israel, que são os samaritanos unidos com os gentios que creram em Jesus como o seu Salvador, o seu Yeshua, como o seu Messias, como o seu Salvador e Senhor, terão esta missão até o arrebatamento. Missão de levar a mensagem de salvação a todas as nações. Que Mateus 28, do 18 ao 21, Jesus diz: ide por todo o mundo, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos 1:8, Jesus diz: vão primeiro pela Judéia, Samaria, toda a Judéia, e vocês vão para Samaria e por todo o mundo, levando essa mensagem de salvação, mensagem de graça. No milênio de Cristo, o remanescente de Judá, que permaneceu firme em Jesus até o fim, estes serão sacerdotes de Yeshua, no governo de Yeshua. Apocalipse 26, serão sacerdotes. A igreja que não se corromperá mais, pois nós já fomos glorificados no governo de Cristo, porque os que permaneceram firmes com Jesus até o fim na tribulação, que nós já estamos nela. Então, eles, na volta de Jesus, no arrebatamento, eles serão transformados. Nós seremos transformados, que estiverem vivos, e os que estiverem mortos já receberão seu corpo transformado, né? Corpo incorruptível, um corpo que não pecará mais, não se corromperá mais. Então, a igreja que não se corromperá mais, pois já foi glorificada, ficará na responsabilidade das nações. Já Judá ficará responsável pelo sacerdócio para levar as nações à presença de Jesus, para levar as nações a adorarem ao Pai Eterno. Jesus, juntamente com a igreja no governo do mundo. Judá levando todas as nações à adoração a Yeshua, a Jesus. Satanás, sabendo disso, quer imitar Jesus. Satanás, na pessoa do anticristo, no governo do mundo e juntamente com todos os governantes, né, das nações, governando este mundo caído no final dos seus 6.000 anos desta terra de trevas e maldição. Então, Satanás, no finalzinho destes 6.000 anos, número de homem, governo de homem, ele vai governar o mundo juntamente com todos os governantes do mundo. Jesus vai governar o mundo no milênio, no 7º ano, no 7º milênio, com a sua igreja incorruptível. Mas Satanás pega os seus governantes corrompidos e governa o mundo como nós já estamos vendo, né? Já o falso profeta responsável de levar todas as nações a adorarem o anticristo e o diabo que está no anticristo, Jesus, homem glorificado, como templo do Deus Pai, o Todo-Poderoso, governando o seu milênio, juntamente com toda a casa de Israel, que é a igreja. Satanás governando todo o mundo dentro do anticristo, porque o anticristo o diabo estará dentro dele. Ele não será um homem somente, ele será um homem governado pelo diabo. Então, Satanás governando todo mundo dentro do anticristo, ele estará dentro do anticristo. E todos os seus governantes. Então, os governantes, no tempo do anticristo, todos estarão debaixo
da autoridade de Satanás. Então o reino de lá, levando todas as nações a adorarem a Jesus o nosso Yeshua no milênio. O falso profeta levando todos aqueles que rejeitaram o Jesus, rejeitaram a Jesus, o adorarem. Então o falso profeta, levando todos aqueles que rejeitaram a Jesus, ele vai levar estas pessoas a adorarem a imagem do anticristo. E todo mundo que não tem Jesus, que não negou o anticristo. Então aqueles que negaram o anticristo não vão adorar o anticristo, mas todos aqueles que negaram o verdadeiro Messias, que negaram o nosso Yeshua, eles irão adorar a imagem da besta. Logo adoraram o próprio Satanás. Se estão adorando a imagem da besta, estão adorando o próprio Satanás. Se estão adorando a imagem do anticristo, estão adorando a Satanás, né? Então Satanás, no final dos seus 6.000 anos deste mundo caído no pecado e dominado pelo diabo e seus demônios, o mundo amaldiçoado, que é este, porque foi amaldiçoado. Então Satanás vai governar o mundo com seus governantes, e no milênio Jesus vai governar o mundo com a igreja. O diabo com seus governos corrompidos, Jesus com a sua igreja santa e perfeita. O anticristo, o falso profeta, levando a adoração deste mundo caído no pecado, aqueles que não querem saber de Deus, adorarem a imagem do anticristo, que é o próprio Satanás, e os judeus, no governo de Jesus, levarão todas as nações a adorarem o verdadeiro Messias, levarão todas as nações a adorarem o verdadeiro Yeshua. Então, que o Senhor nos abençoe, porque o ministério de Jesus foi trazer a salvação a este mundo, foi religar o homem a Deus, foi dar uma nova oportunidade de salvação, foi pregar a graça, as boas novas de salvação. Se você ainda não recebeu Jesus e você quer receber Jesus agora, ore comigo, mande este vídeo para frente, dê o seu bonzinho, compartilhe, comente, evangelize. Você fazendo isso, você está evangelizando, você está fortalecendo a fé de alguém a ouvir esta mensagem. Que o Senhor nos abençoe. Se você quer orar comigo, recebendo Jesus como Salvador de sua vida, então ore: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o verdadeiro Messias dos judeus, o verdadeiro Salvador prometido pelo Pai eterno. O Senhor é o Deus homem, porque o Senhor, como homem, como ser humano, era o templo do Pai eterno, que estava aqui na terra, se escondendo dos homens, dentro do homem Jesus, e andando com os homens, pregando a salvação, pregando as boas novas de salvação. E eu creio na sua palavra, e eu lhe recebo como meu Salvador. E eu creio que o Senhor é o Deus homem, o Deus que se fez um homem, o Deus que se tornou um homem para morrer pelos homens, o Deus que se vestiu da nossa humanidade para se tornar o nosso parente, para que, como nosso parente, pudesse nos resgatar das mãos do inimigo. Obrigado, Pai. Eu te amo e eu te adoro e eu te aceito. Eu quero ser o seu servo, seu filho, sua filha, e eu quero que o teu Espírito Santo venha morar em mim. Eu te recebo. Obrigado por tudo.
Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, então você é salvo. Mande essa live para frente e que o Senhor nos abençoe até o próximo estudo. Até sábado.